Então, vamos às atividades. Antes, vamos recapitular o que é narrativa. Narrativa é o relato de um episódio, ou seja, de um acontecimento real, verdadeiro, que realmente aconteceu, ou fictício, ou seja, imaginário, fantasioso, ocorrido num determinado tempo e espaço, com personagens específicos. Nesse caso, da Rapunzel, ele é fictício. Observe que texto narrativo apresenta a seguinte estrutura: situação inicial, complicação, clímax e desfecho. Também é possível identificar mais alguns elementos da narrativa: o narrador, enredo, personagens, espaço e tempo. Agora eu vou explicar essa estrutura e os elementos agora, durante essas atividades, ok? Identifique a estrutura do conto Rapunzel. O que é estrutura? A estrutura ela é formada pela situação inicial, que é a introdução, a complicação, também chamado de conflito, o clímax e o desfecho. O que é a situação inicial e a introdução? É o narrador, quando o narrador explica algumas circunstâncias, ou seja, acontecimentos da história. Apresenta a época, ou seja, quando, o local e os personagens que participam da narrativa. Na introdução, que é a situação inicial, já fala, é o início da história, é o começo da história. E o começo da história está onde mesmo? No primeiro parágrafo. É no primeiro parágrafo que o narrador ele vai apresentar, ainda não vai contar a história, hein? Vai apenas apresentar o cenário do que vai acontecer, certo? Só para introduzir o leitor dentro da história. Ele antecipa de uma forma resumida sobre o que a história vai estar falando. Então, se eu pegar aqui no comecinho do conto, aqui o primeiro parágrafo, nós vamos ter uma noção do que está sendo falado. No primeiro parágrafo não é a história, os acontecimentos, é apenas uma introdução para introduzir, para colocar o leitor por dentro do que vai acontecer, do que vai ser falado. É apenas uma apresentação, certo? Então, vai falar, pelo menos aqui, vai falar, vai citar duas personagens, já vai apresentar onde que a história vai começar, certo? Vai falar de que se trata de uma mulher que ela tem que nos fundos da sua casa ela avista um jardim com flores, hortaliças, vai falar como esse jardim era, né? Que era cercado por um muro e que aquele jardim, aquela propriedade pertence a uma bruxa. Então aqui o narrador simplesmente apresentou o cenário, certo? Da história. E só nesse primeiro parágrafo nós podemos saber onde que a história começou. Onde? Na casa da mulher, certo? Na casa da mulher. Mas isso não significa que a história só fica na casa da mulher. No desenvolvimento do texto, mais para frente, vocês vão ver que haverá outros lugares que a história irá acontecer e terá uma maior ênfase, será mais falado, a história ficará dentro de um lugar mais específico, mas é no começo, na introdução, em que nós vamos ter o início do lugar em que tudo começou, a história começou a acontecer.
E o tempo? Quando que a história aconteceu? Aqui, nesse conto, vocês não vão ter assim data marcada, ano, mês, não vai falar que é numa primavera, inverno, nada disso. Mas nós vamos ter uma marca, essa expressãozinha aqui, era uma vez. Era uma vez é a marca de uma história que aconteceu em um determinado tempo que não sabemos exatamente quando. Mas nós sabemos que aconteceu no passado, presente ou futuro. Pensa aí. E como é que vocês vão perceber também o tempo, se é passado, presente ou futuro? Além dessa expressão era uma vez, nós temos os verbos. E os verbos estão conjugados, o verbo estava. Está conjugado em um tempo, o quê? Passado, que já aconteceu, presente, que está acontecendo, ou futuro, que vai acontecer. Pensem nisso, certo? Algo lá de trás. O que vocês imaginam que seja? Que tempo que é? Certo? Pelo verbo vocês vão já saber. O verbo estava, o verbo podia, o verbo era, o verbo atrevia, o verbo pertencia. Esses verbos, o tempo que eles estão conjugados, vai indicar se é passado, presente ou futuro. E essa expressão era uma vez. Então, o que acontece nessa atividade daqui de baixo sobre a estrutura? Você vai copiar, se não couber no quadrado, você copia no seu caderno, escreva assim, situação inicial, introdução, 2 pontos. Aí você copia o trecho em que você vai encontrar esse cenário sendo apresentado no começo, tudo bem? Estando nesse comecinho, mostrando ali o acontecimento, né? Quando é que ele aconteceu, onde que ele aconteceu, o tempo que ele aconteceu, e vai ter ali na introdução algumas personagens. Durante o texto vão surgir novas personagens, mas no começo a história ela tem que iniciar por alguma personagem. Qual é essa personagem que está lá? Só tem uma no comecinho da história, naquele parágrafo que eu mostrei, ou tem também outra personagem? Certo? Aqui vocês não vão pôr quais são as personagens, nada disso. Vocês vão copiar esse parágrafo que é a introdução, tá bom? Aí nós temos também a complicação, o conflito. O que é isso? Fase em que se inicia, inicia o conflito entre as personagens. Ou seja, é o problema da história, certo, gente? É o pontapé inicial. É assim, antes de se começar o conflito, nós temos na história o que se chama de período de tranquilidade. O que é esse período de tranquilidade? É onde tudo está bem, tudo tranquilo, tudo normal, tudo na paz, onde não tem problema nenhum, não tem nenhuma confusão, onde tudo caminha bem, certo? Esse é o que nós chamamos de período de tranquilidade. Mas, num determinado momento, esse período de tranquilidade, ele é quebrado por um conflito, por um problema. E como eu disse, conflito é quando há o quê? Há um problema entre as personagens. Então, necessariamente deve haver o vilão ou a vilã da história. Quem é a vilã dessa história? Pensem que é muito fácil de se saber. Quem é a vilã da história? Que
causa, né, o problema, que vai se colocar contra as outras personagens. Quem é essa vilã? Então, qual é esse início de conflito? Qual é esse pontapé inicial que vai gerar um conflito e que vai desenrolar a história? Em uma história podem haver mais de um conflito. Então, de repente, vocês não vão encontrar apenas um, vocês vão encontrar pelo menos 3 conflitos. Encontrando o principal, o conflito que realmente dá o início para que a história desenrole, é o suficiente, certo? Qual é o conflito ou a complicação em que a vilã começa a atuar? Em que há aí um problema onde a história começará a ter sentido, onde os fatos começarão a se desenrolar. Vocês estão conseguindo entender isso que eu estou falando? Então, prestem bem atenção. Vocês vão observar o período de tranquilidade. Tudo está indo bem. De repente, acontece algo que vai quebrar essa paz, essa tranquilidade, que vai ser o problema. E é a partir daí que a história começa a se desenrolar e no meio dela vai aparecer mais personagens, é onde tudo vai ganhando mais sentido, certo? Entenderam? E nesse conflito, a vilã tem que estar presente. O que é que aconteceu? Copiem ou, se vocês acharem melhor, de uma forma simples, escrevam com as suas palavras, mas vocês podem, se vocês acharem com facilidade a forma de escrever com as palavras de vocês, vocês escrevam. Se não, retirem do texto essa parte que acontece, o conflito, que é o que inicia a história em si, que vai dar vai a partir daí começar o desenrolar dos fatos, dos acontecimentos, certo, gente? Tá bom? Então, prestem muita atenção. Período de tranquilidade, ele vai ser quebrado por um conflito, tá? Qual é esse conflito? Ou escrevam com as palavras de vocês, o conflito é quando acontece isso, isso, isso e aquilo e ponto. Ou então vocês vão retirar do texto e copiar. Tudo bem? Bom, aí também nós temos o clímax. O que é clímax? Momento de maior, é um momento de maior tensão, estágio, ponto em que o conflito entre as personagens centrais chega a um certo ponto que não é mais possível adiar o desfecho. O clímax, ele já vai estar bem lá para frente, porque é ele que vai direcionar para o fim da história, que é o desfecho. O clímax é o momento de maior tensão. Sabe aquele momento em que você fala, nossa, e agora o que vai acontecer? Como isso vai acabar? Meu Deus, será que ele vai conseguir? Gente, e às vezes o clímax ele pode ser bem curto, viu? Isso não significa que vai ser um parágrafo inteiro, vai ser algo grande. O clímax ele pode ser bem curto e rápido e logo já ir para o desfecho. Então, leiam com atenção para que vocês prestem atenção. O que é que vai causar a suspense para vocês? O clímax ele vai estar no começo do texto? Não. Ele vai estar no meio do texto? Não. Ele vai estar no final do meio do texto, se direcionando para a solução do conflito, que é o desfecho, que é o final da história. Certo? Então, qual vai ser o momento de maior tensão da história? O que vocês acham, hein? O que é que vai deixar vocês, os leitores, esperando por um acontecimento com uma grande expectativa, com uma grande tensão?
Tá bom? Certo, gente? E do clímax já vai para o desfecho. Eu disse que desfecho é o final da história, solução de um ou mais conflitos apresentados na narrativa, porque eu disse que podem haver mais de um conflito. Mas eu falei para vocês que eu quero que o conflito principal, aquele que desencadeou o restante da história. Tudo bem? Certo? Então, o desfecho... Ah, gente, outra coisa. No clímax, vocês vão ou falar com as palavras de vocês, ou vocês podem copiar o clímax. O desfecho ou explica com as palavras de vocês, ou copia, certo? O desfecho, como eu disse, é a solução, porque o final pode ser, geralmente, os contos, o final é sempre feliz, né? Mas, quando nós vamos para o desfecho, não significa que é somente o último parágrafo. Tem mais alguma coisa antes. Então, o final da história é onde tudo está sendo resolvido. Prestem atenção, gente, que o clímax e o desfecho, eles são muito pertinhos um do outro. O clímax é um momento de tensão. E agora? O que vai acontecer? Certo? Depois já vai para solucionar os problemas, que é o desfecho. Onde está o final dessa história? Certo, gente? Falem com as suas palavras ou copiem. É mais de um parágrafo, tá? Mas expliquem com as palavras de vocês qual é esse finalzinho da história. O que acontece? Tá bom? Aí depois é para vocês identificarem os elementos da narrativa. Personagens, tempo, espaço, enredo e foco narrativo. O que são as personagens? São aqueles que fazem parte da história. Coloquem todos os personagens aqui, tudo bem? Todos que vocês encontrarem. O tempo, época em que aconteceram os episódios da narrativa, ou seja, quando a história aconteceu. Eu falei lá no comecinho, hein? Prestem atenção. Eu dei várias dicas no começo que está no primeiro parágrafo, tá? Quando que a história aconteceu? É uma história que aconteceu, que está acontecendo agora, que vai acontecer, uma história que já aconteceu, passado, presente ou futuro, certo? Tá bom? Agora, olha só. O espaço é o lugar onde o enredo acontece, onde a história acontece. Onde que a história aconteceu? Porque, como eu disse, no primeiro parágrafo lá já até mostra. Mas a história fica só naquele lugarzinho que está no primeiro parágrafo? Não, ela vai para um outro lugar também, né? Qual é esse outro lugar? Que é onde ela mais se desenvolve, o lugar onde ela mais se desenvolve. Qual é esse lugar? Tá bom? O que é o enredo? Conjunto de episódios que se encadeiam num determinado tempo e ambiente. Ambiente é lugar, motivados por conflitos. O enredo nada mais é do que história. Como vocês podem identificar o enredo? O enredo é uma sequência de acontecimentos. Por quê? Porque esses episódios, os acontecimentos, eles se encadeiam, ou seja, um vem após o outro, mas fazendo sentido, tá? Um acontecimento após o outro, havendo sentido entre eles, tá bom? Vocês podem resumir a história, certo? O enredo nada mais é do que um resuminho da história desde o começo. E o foco narrativo? Posição tomada pelo narrador ao contar uma história. Ou seja, ou será de primeira pessoa, que é o narrador personagem, ou terceira pessoa, que é o narrador observador. Na aula passada isso foi explicado. O que é narrador personagem? É aquele que conta, narra a história e também participa dela. E o narrador observador é aquele que
narra, conta a história, mas não participa dela. Ele fica de fora, apenas observando os acontecimentos. Se for narrador-personagem, o foco narrativo é de primeira pessoa. Como assim primeira pessoa? Os verbos estarão conjugados em primeira pessoa. Quais são as primeiras pessoas? O eu ou nós. Ou seja, o narrador está incluído dentro da história. A Rapunzel, o príncipe, a bruxa, o marido, a mulher, eles contam a história? São eles mesmos que estão contando? Sim ou não? Ou é uma pessoa de fora que não faz parte, mas está falando algo sobre essas personagens? Se forem eles mesmos, é narrador-personagem, primeira pessoa. Se não forem eles, se for uma outra pessoa que está por fora, é narrador-observador, foco narrativo de terceira pessoa. Pessoal, essa é a atividade, pode parecer difícil, mas ela é simples, tá? Qualquer coisa vocês me procurem, tá bom? Se tiverem dúvidas. E tenham uma ótima semana, boa atividade e que vocês possam fazer com muita atenção, tá, pessoal? Façam com atenção e não se esqueçam de mandar para a professora responsável do grupo as fotos das atividades. Um beijo para todos vocês. Deus abençoe a cada um.